Seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 5, que fala da entronização do Cordeiro. Também a visão do livro selado com 7 selos e o Cordeiro. Nesse capítulo, nós podemos ver que João teve uma visão do trono, como que nós vimos no capítulo anterior, a visão do trono de Deus. E agora, ainda no trono, ele vê um cordeiro e indo tomar um livro com 7 selos das mãos daquele que se acha sentado no trono. Então, nós vimos também no capítulo anterior que isto era característica de uma cerimônia de inauguração ou de comemoração. Então, na verdade, a visão do trono de Apocalipse 5 não descreve uma cena de juízo, conforme Daniel 7, mas de júbilo, de festa, de alegria. Primeiro, a intenção da visão do trono que João teve é revelar o começo do ministério e reinado celestial de Cristo devido à sua entronização como o Senhor ressuscitado. E segundo, a iniciação de uma nova era de salvação, a era messiânica. Então, após Jesus cumprir o seu ministério aqui na terra, como o Cordeiro de Deus que foi morto, sacrificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele então sobe agora aos céus em sua ascensão, e com isso ele agora é entronizado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é entronizado como o Salvador que venceu o mal e tomou de volta o domínio da terra. Continuando o texto, nós vamos ver que o texto nos diz que em João 5:1, que então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esta é a questão principal que desenrola-se nesse capítulo, o livro selado, o livro com 7 selos. Diz ainda o texto, continuando o texto bíblico: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, de João, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Então, que mistério, que segredo é esse desse livro, que ninguém poderia pegar, nenhuma criatura, quer em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra, nenhum outro ser foi capaz de nem olhar para esse livro. Nós podemos comparar de que esse tipo de livro era um pergaminho. E esse pergaminho era tão sagrado que ninguém no universo foi encontrado digno de abri-lo. Então, conforme antigamente, ao se comprar uma propriedade, se escrevia o testamento ou escritura, para mostrar quem era o verdadeiro proprietário. E esse livro era um selado. Eles recebiam um selo, que era uma cera derretida, punha-se um carimbo, e quando a cera secava, ficava endurecida, então somente quebrando o selo se poderia abrir o livro. E com isso, quando se comprava um terreno naquela época, se escrevia, eram feitas 2 cópias. Uma cópia ficava com o proprietário e outra cópia ficava com a autoridade daquele local, a autoridade principal lá, como se fosse um cartório de imóveis. Porque se alguém viesse questionar, se alguém viesse ter dúvida quanto àquela propriedade, então o livro teria que ser aberto. Então essa cópia ela devia ser fechada, selada pelas testemunhas e pelo dono da herança. E no caso de alguém ter desafiado ou desconfiado do novo proprietário, era realizado um julgamento, onde se abria a cópia selada, que estava lá com a autoridade, diante das testemunhas, para verificar realmente se aquele de quem estava sendo desafiado era realmente o proprietário, quem era o verdadeiro proprietário que estava ali em questão. Então,
Alguém desafiou o direito à herança desta terra para os redimidos. Alguém desafiou a Deus também querendo direito a essa terra, ao povo, a toda nação, tribo, língua e povo e nação, e tudo que aqui contém. Porque ele mesmo disse a Jesus, eu te darei, se tu se prostrares diante de mim, eu te darei todos esses reinos do mundo. Então ele desafiou a Jesus como o proprietário. E agora, quem era o verdadeiro proprietário? Somente aquele livro ele vai dizer, mas era preciso quebrar os selos, que no próximo capítulo 6 é que nós vamos ver o rompimento ou a quebra de cada um dos selos. Então somente o verdadeiro novo proprietário, que pagou o preço justo por ele, pôde abrir este pergaminho. Na verdade, diante de Deus, diante dos anjos, das testemunhas, então o livro ia começar a ser aberto. Mas o problema é que até então, quem iria pegar esse livro das mãos daquele que estava segurando? Quem era o proprietário que podia ir lá e pegar esse livro? Porque João chorava enquanto ninguém ainda se achou digno de abrir esse livro. Este livro é chamado o Livro da Vida do Cordeiro, porque nele está escrito o plano da redenção, o plano da salvação e a conquista de Jesus neste mundo para salvar toda a humanidade. O texto continua dizendo, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então João, ele foi consolado por um dos anciãos, sendo-lhe dito que o cordeiro, por sua vitória, e por sua vitória na cruz, todos nós que estamos inscritos no livro selado alcançamos também essa vitória, que esse cordeiro ele é digno não pela força, porque mesmo sendo comparado à força do leão, mas ele conquistou com a morte. Ele venceu como leão, mas morreu como um cordeiro. A sua vitória lhe deu a dignidade de ser o verdadeiro proprietário, resgatar a terra das mãos de Satanás, que o tomou pelo engano. E ele pagou o preço da herança, um preço caríssimo, seu próprio sangue, sua própria vida. Então ele tomou a terra de volta do domínio do inimigo. E quando ele então pegou o livro das mãos daquele que se achava sentado no trono, vamos ver o que fizeram os seres viventes e também os anjos e também as criaturas. Porque Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele é Deus como o Pai. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, por isso que Jesus pode ser adorado. O Cordeiro é digno de ser adorado porque ele é o Redentor. Ele é divino tanto quanto o Pai. Esse mesmo Jesus que ele subiu ao céu, ele descerá para buscar os salvos. Todos os anjos entoam louvor ao Cordeiro. Lá no capítulo 4, o louvor é ao Criador, é aquele que se achava sentado no trono, é a Deus como Criador. Mas agora esse louvor do capítulo 5 é ao Cordeiro como o nosso Redentor, aquele que morreu e deu a sua vida. E além dos anjos cantarem e entoarem esse louvor, também todos os seres, todas as criaturas se juntam aos anjos para louvar o nosso Deus. Todos os seres criados, todos os seres, não só os seres humanos, como também animais, sobre a terra e embaixo nas águas. Todos se juntaram a esse louvor ao Criador, àquele que fez o céu e a terra e o mar. E por seu poder, ele tudo fez. E por seu amor, ele nos resgatou. Da criação à redenção, Jesus é o nosso Salvador. Lá no Éden, houve o pecado, mas Jesus veio para resgatar o homem do poder e do domínio do pecado. Trazer, ou diríamos, comprar a terra de volta para Deus. E agora aquele livro selado, ele realmente testifica dessa ocasião em que Cristo conquista o mundo de volta e agora vai dar-se início a partir do capítulo 6, a abertura dos selos, e nós vamos ver o que vai conter cada selo.
Lembre-se, Cristo é o nosso sacerdote. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, ele compareceu à presença de Deus, a fim de pleitear com seu sangue em favor de todos os arrependidos, assim o sacerdote, no ministério diário, aspergiu sangue no sacrifício no lugar santo em favor do pecador. Toda a obra de Cristo, todo o Apocalipse, a visão de Cristo, a visão do trono, é sempre no santuário. O santuário que Deus mandou Moisés fazer aqui na terra, mas como modelo lá do céu. Deus deu todo o modelo, porque ele tinha um santuário no céu e aqui na terra iria espelhar o que? A obra de Cristo no céu, como ia ser feito aqui na terra. Essa obra que começou na criação e terminou na cruz, a morte do Cordeiro. E Jesus morreu de uma vez por toda para nos salvar. Portanto, quando Jesus subiu ao céu, após sua morte, ele foi entronizado. E daí então ia começar o seu ministério como nosso sacerdote, para que pudéssemos sempre ser perdoados. Cristo morreu uma vez por toda para tirar o pecado de todo aquele que se confessa e se arrepende. Portanto, amigos, portanto, irmãos, Cristo está intercedendo por nós. Ele diz que temos um advogado junto ao Pai que está sempre pronto a nos perdoar, a perdoar todos que queiram e todos que o buscam. Que Deus abençoe a cada um e no próximo estudo do Apocalipse 6 iremos ver a quebra, a abertura dos 7 selos. Obrigado e até a próxima.